Olá, eu sou Rangel Fabretti, psicólogo clínico de orientação junguiana, docente no Instituto Freedom, e esse vídeo ele nasce da necessidade de trazer aspectos históricos, aspectos da trajetória de vida de Carl Gustav Jung, que foram contestados, aspectos da vida do Jung que foram falsamente colocados em xeque pelo psicanalista Christian Dunker. Ele fez um vídeo em que ele procura fazer associações de Jung com o antissemitismo e com o nazismo na Alemanha. Bom, isso em termos acadêmicos é considerado algo muito grave, porque ele parte de uma premissa, se utilizando de fontes duvidosas como o Noll e a Roudinesco, que são fontes que são consideradas pífias em termos de documentação histórica, em termos de uma validade. E hoje a gente sabe que existem muitas fontes e fontes confiáveis das quais o Sr. Dunker não se utilizou. Então, para que nós possamos informar a comunidade junguiana e tanto a comunidade interessada em saber sobre Carl Gustav Jung, saber sobre o seu pensamento, nós estamos fazendo aqui esse vídeo para informar a verdade com documentação histórica sobre a trajetória de vida de Carl Gustav Jung. Jung nunca foi antissemita, Jung nunca foi simpatizante do nazismo. Então nós vamos começar aqui falando sobre um aspecto histórico muito importante, que falsamente no vídeo do Dunker ele traz uma informação errada, uma informação falsa. Vamos à informação verdadeira histórica. Vamos aos fatos. Jung era membro da Sociedade Médica Geral Internacional para a Psicoterapia, com sede na Alemanha, antes mesmo da ascensão do nazismo. Então veja o nome da sociedade. Sociedade Médica Geral Internacional para a Psicoterapia. Esse é o nome da sociedade a qual Jung era membro antes da ascensão do nazismo, desde 1926, 1927 e formalmente desde 1928. Depois, esse órgão, essa sociedade, mudou o nome para Sociedade Internacional. E em 1933... o Hitler já tinha ascendido ao poder, o nazismo já tinha ascendido, o nacionalsocialismo já estava com o poder na Alemanha. O Jung, em 1933, ele aceitou a presidência da sociedade. Por quê? Porque ele acreditava que se a psicoterapia caísse nas mãos dos nazistas, eles iam transformar a psicoterapia numa coisa hedionda. Poderiam promover uma série de coisas terríveis. Como a gente sabe, né, ao longo da história, né, a gente sabe que foi terrível, né, esse período de coisas que os nazistas promoveram, né? E então ele, preocupado com este aspecto, ele se torna o presidente. E na intenção de proteger a psicoterapia, ele assume esse cargo. E ele começa a ter intervenções, como ele tem um poder, ele começa a ter intervenções a favor de muitos psicoterapeutas alemães, que na sua grande maioria também eram judeus. Então o Jung ele assume esse cargo na Sociedade Internacional para favorecer psicoterapeutas alemães, na sua grande maioria
judeus, para que a psicoterapia continuasse viva, para que essas pessoas continuassem exercendo suas funções, suas responsabilidades. Então, o vídeo do Dunker traz uma informação falsa, distorcida, dizendo que o Jung foi presidente da Sociedade Médica Geral Alemã de Psicoterapia. Isso não é verdade. Isso é uma distorção e isso não condiz com a realidade, com os fatos, porque Jung foi presidente da Sociedade Internacional, com base na Alemanha. Sociedade Internacional, uma instituição. Sociedade Médica Geral Alemã de Psicoterapia, outra instituição que surgiu depois. Então vamos aos fatos, vamos à documentação histórica. Um outro aspecto. Muitos judeus foram ajudados financeiramente e em atendimentos psicoterápicos gratuitos por Jung durante os anos de 1930. Quando você pega correspondências não publicadas de 1934 em diante, contém muitas cópias de declarações em cartório submetidos à agência governamental suíça responsável por admitir as pessoas estrangeiras que vinham para a Suíça. Em muitas dessas cartas, o Jung, com essa declaração em cartório, ele garantia que se por algum motivo essas pessoas não conseguissem se sustentar, ele assumiria todas as responsabilidades financeiras. A ajuda era tanto destinada para as pessoas conhecidas, como a Yolande Jacobi, uma importante amiga e colaboradora do Jung, como também para pessoas totalmente desconhecidas. Então veja a preocupação do Jung com toda aquela que tivesse necessidades, né, para sair da Alemanha, porque começa essa perseguição aos judeus, e ir para a Suíça e lá ter as suas despesas, lá ter a sua dignidade, ter direito a começar uma nova vida, né, num outro país, e o Jung preocupado, e o Jung inclusive assumindo os gastos financeiros dessas pessoas. Então a Yolande Jacobi foi uma dessas pessoas que foi favorecida pelo Jung. Uma vez chegadas à Suíça, estas pessoas estrangeiras, o Jung tratou, né, de diversos pacientes judeus sem cobrar nada, sem cobrar seus honorários. E entre estas pacientes veio a Aniela Jafé, que mais tarde se tornou sua secretária e colaboradora. Um outro fato histórico aqui. O nome de Jung estava na Schwarzliste nazista, que é uma lista de pessoas que deveriam ser presas, encarceradas ou mortas assim que os alemães ocupassem a Suíça, caso eles tivessem esse êxito, caso eles conseguissem invadir a Suíça. Então o Jung ele recebe um telefonema de um oficial do governo de Berna, não está identificado quem foi, mas falando para ele: fuja, se esconda imediatamente. O Jung não queria fugir, não queria sair porque estava preocupado com a clínica, estava preocupado com os pacientes dele. Um outro fato: em 1936, Jung escreveu o ensaio Wotan, onde faz uma análise sobre o nazismo. Ashton Gratkin, um diplomata no British Foreign Office, desculpe se eu estiver falando o nome de Gratkin errado, achava muito importante a avaliação de Jung sobre a situação política alemã. Gratkin leu Wotan, né, esse diplomata inglês, leu Wotan e ficou tão impressionado que ele traduziu para o inglês e começou a espalhar internamente, né, nesse órgão britânico, para que todos ali pudessem acessar essa análise que o Jung fez do momento da situação política da Alemanha. E ele tinha o quê? A finalidade que os seus compatriotas tentassem negociar com os nazistas. E ele via que ali nos escritos do Jung
tinha ali uma análise preciosa para que os ingleses tivessem esse conhecimento a respeito do que acontecia em termos psíquicos com a Alemanha nazista naquele momento. Em 1918, Jung escreveu sobre o inconsciente, que ele acreditava ser uma prefiguração acurada e uma avaliação válida dos eventos ameaçadores na Alemanha. Então veja, esse texto ele está aqui no volume 10/3, Civilização em Transição. Então para quem tiver interesse, esse texto está aqui. Um outro fato, durante a Segunda Guerra Mundial, Jung teve contato com o trabalho de espionagem do governo norte-americano. E ele era nomeado como agente 488 nos relatórios de Allen W. Dulles. Então, o Dulles, para os oficiais do OSS de Washington e Londres, ele era chefe do Serviço de Inteligência Norte-Americana. Ele falava que o agente 488 o informava. Quem era o agente 488? O Jung. E o Dulles creditou a Jung o fato de tê-lo ajudado a compreender a situação durante a Segunda Guerra. Olha o que ele fala aqui. Ele, Jung, conhecia as características dos sinistros líderes da Alemanha nazista e da Itália fascista. Seu julgamento sobre esses líderes e sobre suas prováveis reações aos eventos correntes foi de real ajuda para mim na avaliação da situação política. Sua profunda antipatia por aquilo que o nazismo e o fascismo defendem evidenciou-se claramente nessas conversas. Então aqui é um chefe da inteligência norte-americana falando isso, né? Então é importante a gente trazer os fatos aqui da história, né? Jung disse a Dulles tudo o que ele observou na Alemanha nos anos 30. Seus relatos eram pautados por sua observação pessoal e análise dos aspectos psicológicos sobre os nazistas. Porque se o Jung era presidente da Sociedade Internacional com base na Alemanha, a sociedade é internacional. Você tem outras filiais em outros países, mas a base era na Alemanha, desde os anos 20. Então ele tinha acesso à Alemanha, ele falava com pessoas nazistas, ele tinha esse vínculo ali por conta de ser um país, né, em que a base, por conta da base ser ali na Alemanha, né? Então obviamente ele tinha esse contato com pessoas nazistas. Então ele tinha essa leitura, ele tinha essa capacidade de observação e ele tinha essa proximidade também em querer ajudar os judeus. Então veja que coisa paradoxal. Para ajudar os judeus também era necessário que eles estivessem ali perto dos nazistas, que eles estivessem ali em contato com os nazistas. Porque ele era presidente de uma sociedade internacional que estava com base na Alemanha. Então olha só aqui, né? O que o Dulles fala. Ninguém provavelmente saberá o quanto o professor Jung contribuiu para a causa aliada durante a guerra, ao ter contato com pessoas que estavam de algum modo ligadas ao outro lado, ou seja, aos nazistas. Então o Jung, por ter contato com essas pessoas nazistas, ele acaba tendo uma leitura psicológica que contribuiu para os aliados durante a Segunda Guerra Mundial. Em 1945, o objetivo principal dos aliados era convencer os civis alemães sobre a rendição, sobre a derrota. E as opiniões de Jung sobre como o melhor fazer no processo de rendição da população eram ouvidos, né? Essas opiniões do Jung sobre como fazer isso, isso tudo era acolhido com respeito e com a devida importância.
isso era lido pelo Supremo Comando Aliado, pelo general Dwight Eisenhower. Então o general Dwight Eisenhower lia as recomendações do Jung sobre como fazer para que os alemães tivessem uma rendição e aceitassem a derrota ali ao término da Segunda Guerra. Bom, então esses são fatos históricos. Agora, sobre a polêmica em relação a questões da psique judaica, questões da psique ariana, o Dunker provavelmente não conhece, eu quero partir desse pressuposto, tá? Que ele não conhece a teoria junguiana, que ele não tem interesse em investigar, em pesquisar, mas para quem estuda o pensamento junguiano, sabe que Jung dá uma importância muito grande para estudar as diferenças culturais, as diferenças sociais. Isso tudo é muito importante porque cai na perspectiva simbólica. É a mesma coisa a gente querer falar que um budista nascido no Japão tenha uma mesma perspectiva de visão de mundo do que alguém que nasceu no Brasil e é umbandista. Não dá. São visões de mundo bem diferentes. Tem as suas coisas em comum? Tem, mas tem uma perspectiva diferente. Então Jung ele parte da pluralidade da psique. Ele entende a psique como tendo elementos plurais. E essas diferenças, inclusive ele tem esse diagrama aqui, ó. Eu vou ler para você, obviamente não dá para enxergar direitinho, mas esse diagrama tá aqui, ó, nos seminários sobre psicologia analítica em 1925. Então, olha só, são as camadas do inconsciente, ó. Então, são camadas, ó, uma camada mais superficial e vai descendo, ó. E ó, aqui, ó, camada A, né, de cima para baixo, camada A, indivíduo, B, família, C, clã, D, nações. Então, existe, nessa perspectiva simbólica junguiana, existem diferenças. É a mesma coisa quando a gente quer olhar para a questão do racismo no nosso país. E aí vem alguém e fala, não, mas é tudo igual, é tudo ser humano, tem que parar com essa história. Gente, a gente tem que entender as diferenças, e é isso que o Jung faz, quando ele fala sobre judeus e arianos, é isso que ele está fazendo, é o mesmo tipo de estudo e pesquisa que o campo da antropologia faz. Então quando você tira um texto fora de um contexto, se torna um pretexto para você produzir uma mentira, uma distorção. E isso, em termos acadêmicos, é muito grave, porque você tem uma responsabilidade. Você tem pessoas que vão dar crédito para aquilo que você fala. Então é muito importante que a gente possa olhar sim para as diferenças e acolher e ter como respeitar as diferenças. E é esse o trabalho que a psicologia junguiana, a psicologia complexa, busca fazer. Uma outra questão é sobre tipologia, que o Dunker fala lá no livro dele, no vídeo dele, ele fala de uma maneira totalmente distorcida, e quem já teve contato mínimo com tipos psicológicos sabe que não existe nenhuma questão cultural, racial ali na tipologia. Então, tipos vai falar de atitudes, de extroversão, de introversão, de funções psíquicas da consciência, intuição, sensação, sentimento, pensamento, e é disso que se trata. Bom, eu encerro aqui este vídeo. Esses fatos históricos estão aqui, ó, documentados na biografia da Baer, volume 2. Acho importante também que você busque, né, Civilização em Transição, leia o Jung, compreenda, leia o texto dentro do seu contexto, para que não vire pretexto. Estamos em 2022, temos muitas fontes, muitas bases de pesquisa.
Bom, eu vou terminar aqui este vídeo. Muito obrigado a você que esteve comigo até aqui. Caso você goste desse vídeo, por favor, compartilhe para que mais pessoas possam acessar esses dados, essas informações verídicas sobre a vida e a obra de Carl Gustav Jung. Muito obrigado, até a próxima.